Olá, muito boa tarde. Neste dia lembramos o ano da vida consagrada e aqueles que seguiram este itinerário de vida. Hoje temos entre nós o padre Jerónimo Nunes, da Sociedade Missionária da Boa Nova. Iremos conversar dentro de instantes. Para já ficam os temas da atualidade religiosa. Setúbal aguarda a nomeação de um novo bispo na sequência do pedido de renúncia apresentado por Dom Gilberto por atingir os 75 anos de idade. Dom Gilberto Reis, bispo de Setúbal, completou esta quarta-feira 75 anos de idade e informou a Diocese que, de acordo com o direito canónico, apresentou ao Papa Francisco a sua renúncia ao serviço episcopal. O responsável mantém-se agora à frente da Diocese pelo tempo que o Papa entender e convidou as comunidades católicas à oração, enquanto espera pelo novo bispo que o Papa Francisco vai nomear. Nascido em Barbadães de Baixo, na Diocese de Vila Real, Gilberto Délio Gonçalves Canavarro dos Reis foi nomeado bispo auxiliar da Diocese do Porto a 16 de novembro de 1988 por São João Paulo II. O mesmo Papa polaco escolheu como bispo de Setúbal, tendo a sua entrada solene na Diocese acontecido a 21 de junho de 1998. O bispo emérito de Setúbal, Dom Manuel Martins, foi condecorado com a medalha da Ordem de Timor-Leste. Nas celebrações do 13º aniversário da restauração da independência de Timor-Leste, este país lusófono condecorou algumas personalidades portuguesas com a medalha de Ordem de Timor-Leste, cidadãos que lutaram na defesa dos direitos humanos naquela nação. Meti-me nisso e meti-me, digamos, com muita paixão. Meti-me com muita paixão e esta paixão manifestou-se de muitas maneiras, desde as conferências, desde intervenções na rádio, desde uma ida à ONU, não é? Desde uma ida à ONU, a partir de uma colaboração com a Paz de Cristo, de que eu era na altura o presidente aqui em Portugal. O bispo emérito de Setúbal envolveu-se de corpo e alma na defesa do povo timorense. As opiniões estavam divididas em relação à independência de Timor, mas Dom Manuel Martins não desistiu e empenhou-se de várias formas na luta pelos direitos daquele povo. A política, digamos assim, eu não costumo dizer igreja, mas enfim, de organizações da Santa Igreja, responsáveis da igreja, como era a Secretaria de Estado e assim, naquela altura eram de opinião que havia de haver anexação, não é? Por motivos de convivência pacífica, de uma certa proteção que a Indonésia dava à Igreja. Adriano Moreira foi também agraciado com a medalha da Ordem de Timor-Leste. Na cerimónia de entrega, realizada em Lisboa, o professor universitário recordou os sacrifícios passados pelo povo timorense. Eu tenho uma grande devoção e inquietação com os timorenses. Primeiro porque foi o povo mais sacrificado durante o período da Segunda Guerra Mundial e depois dela com a invasão dos indonésios. Este povo sofredor comemorou mais um aniversário da sua independência e agraciou personalidades que ajudaram na construção da autonomia desta nação. Até havia uma lenda antiga que um dia uma caravela amarraria a ilha e traria essa ilha para Lisboa. Na comemoração de mais um aniversário como país independente, Timor-Leste condecorou cidadãos portugueses com títulos honoríficos. Os salesianos estão a assinalar os 200 anos de nascimento do fundador São João Bosco, uma celebração que marcou a peregrinação a Fátima de toda a família salesiana. Pertencem à família salesiana e estão ligados a um dos muitos projetos que desenvolve, seja na área da educação, da ajuda a quem precisa ou na comunicação social. Em conjunto participaram na peregrinação nacional ao Santuário de Fátima e quiseram mostrar o fundador São João Bosco, quando se assinalam 200 anos do seu nascimento. Uma forma para reafirmar a atualidade do carisma e de reencontro entre os vários grupos de uma grande família. Dom Bosco é muito atual. Ele escolheu, de facto, a melhor parte. Mas a melhor parte começou por escolher
aqueles que a sociedade rejeitava. A juventude do seu tempo, quase podemos dizer, eram mais adolescentes, às vezes crianças, que vindo das aldeias desciam para Turim e ali procuravam a vida. Foram muito explorados, muito abusados, e Dom Bosco teve um olho muito interessante, um olho como pastor. Celebrar o bicentenário é celebrar a vida de um homem que não é de há 200 anos, mas é um homem que continua presente, não pelas suas qualidades, que teve imensas, mas porque há a ação de Deus que, por seu intermédio, interpela os jovens, mesmo os do nosso tempo. Um carisma atual que se alargou pela família salesiana, hoje constituída por sacerdotes, religiosas, cooperadores e Associação de Maria Auxiliadora. Diferentes formas de proximidade com os jovens que apostam na educação dos jovens para a felicidade. Dom Bosco tinha a necessidade não, tinha o prazer de saber, de transmitir ao jovem que ele estava lá para ele, não era só saber que pronto, eu ajudo-vos, não, eu estou aqui por vocês. Ser interveniente da fé, agente da evangelização, junto dos jovens, seguindo o espírito de Dom Bosco, que queria fazer dos jovens bons cidadãos e bons cristãos e honestos cidadãos. É esse o nosso objetivo junto destas camadas jovens, que queremos que elas, seguindo o exemplo e o estilo de Dom Bosco, sejam na sociedade bons cristãos e honestos cidadãos. É isso que a nossa sociedade está a precisar. O fundador Dom Bosco dedicou a sua vida aos jovens, uma atenção que a juventude atual tem vindo a valorizar. Pretendemos seguir o ideal de Dom Bosco, foi um homem que se dedicou aos jovens e que se entregou a sua vida a ajudar os mais necessitados, e no nosso movimento nós procuramos seguir os ideais deles e lá está, nós somos ADS, Amigos Domingos de Sábio, que foi um dos alunos de Dom Bosco, somos alegres, dinâmicos e serviçais, procuramos seguir um pouco do que Dom Bosco fez, como sentimos muito orgulho em fazer parte da família dele também. Dentro do coração de cada jovem há dinamismos que o educador precisa, e os pais, precisa de descobrir. Isso não se faz sem a atenção necessária. E ao celebrar o bicentenário, nós fazemos referência sobretudo a esta capacidade de descobrir nos jovens a sua capacidade de superar, o seu protagonismo. Aquilo que, na prática, nós queremos é o desejo de felicidade que há no coração de cada pessoa, não é? A 63ª peregrinação a Fátima da família salesiana é um dos acontecimentos que marcam a comemoração do bicentenário de nascimento de São João Bosco, que termina com um encontro mundial em Turim, nos locais que marcaram a vida de Dom Bosco no próximo mês de agosto. São temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. E neste ano da vida consagrada propomos o testemunho daqueles que a escolheram e lhe dedicaram a sua vida. A vida consagrada religiosa na minha vida surgiu a partir das necessidades que eu sentia, daqueles que precisavam de ajuda, dos pobres, dos necessitados, dos marginalizados. E é a partir daí que surgiu essa entrega, essa vontade de seguir a Jesus Cristo, para estar mais de perto com essas pessoas. Eu vivia num município onde lá estão as irmãs dominicanas, e pronto, eu me simpatizei com as irmãs, ia sempre à missa, à igreja, ia à casa das irmãs, e pronto, e dali surgiu aquela vocação, vendo elas, né, o trabalho que faziam com as pessoas, e eu gostei, fiquei a gostar daquilo e fiquei cativada por isso. Aqui cuidamos das senhoras, ou meninas, né? Com multideficiências, sem famílias. É muito proveitoso,
Eu gosto, faço com amor e carinho. Vendo aquelas meninas que, sobretudo, que precisam, que são abandonadas. Então eu aplico aí toda a minha doação. A sua vida tem sido a missão no contacto com culturas e povos bem diferentes. O padre Jerónimo Nunes é hoje o vigário-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova e está connosco para nos falar do caminho que escolheu. Padre Jerónimo Nunes, como é que foi, a dada altura na sua vida, esta opção, digamos, vocacional de aderir a uma proposta missionária nesta Sociedade Missionária da Boa Nova? Como é que surge este desafio? No tempo do concílio eu estava no seminário diocesano da Guarda. Foi no seminário maior, na altura da filosofia, a gente acompanhava o concílio, ali tínhamos atividades em que pouco a pouco o mundo se ia revelando a nós. E pelos 18 anos, quando a gente tinha que decidir, assim, com alguma maturidade, se que era mesmo a sério, queria ser padre, surgiu na minha cabeça ou no meu coração, acho que foi Deus que me chamou, e disse: vais ser padre aonde e como? Então eu comecei a pensar que certamente não era na Diocese da Guarda, que naquele tempo tinha muitos padres e não precisava tanto de mim. Em outros lugares Cristo precisaria mais. E aí comecei a procura, durante 2 anos, ver outras congregações, e acabei por escolher a Sociedade Missionária, que naquele tempo promovia semanas missionárias. Tínhamos lá no seminário o círculo missionário, nós estudávamos o trabalho dos missionários, mesmo sendo diocesanos. E aí escolhi a Sociedade Missionária, que é uma sociedade, diria, pouco religiosa, canonicamente não é uma congregação, mas é uma sociedade missionária completamente dedicada à missão. Teve esta paixão por partir? A atividade missionária era o desejo de estar em contacto com culturas e povos diferentes também? Sim, o objetivo... Naquele tempo a sociedade missionária só estava em Moçambique, então durante 4 anos eu preparei-me para ir para Moçambique, estudei as culturas moçambicanas, ouvia os missionários que lá trabalhavam. Depois na sociedade abriu-se para outros povos e acabei por ir para o Brasil. Fui parte da primeira equipa no Brasil e lá trabalhei 25 anos, sobretudo em contacto com a área rural. A primeira minha missão lá foi formar equipas em cada capela, para irem, a partir dali, irem formando comunidades, e nesse trabalho, formação bíblica, formação litúrgica, eu acabei por descobrir mais a realidade e comprometi-me muito com a situação dos lavradores lá no Brasil, e nisso eu trabalhei o resto dos anos, 25 anos. Sente que é um ser igreja, digamos, ainda mais autêntico, ainda mais genuíno, muito próximo daquele espírito das primeiras comunidades cristãs, também elas a nascer naqueles tempos, na bacia do Mediterrâneo, e agora partir para o Brasil e começar a cultivar este germinar de novas comunidades cristãs. Sente uma grande proximidade com este espírito dos primeiros tempos? É claro que na nossa reflexão bíblica, os Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades eram sempre propostas como modelo, e eram comunidades pequenas, onde todos eram cristãos, todos potencialmente ativos na comunidade, embora cada tempo há uma equipa mais responsável, mas quem teorizou, depois eu tive a oportunidade de conhecer na África, e quem teorizou isso melhor foram os bispos moçambicanos, que falavam uma comunidade ministerial. Todo batizado é convidado a ser servo, ao serviço da comunidade, sobretudo ao serviço dos outros. E nisso eu tenho gastado a minha vida, ajudar os cristãos a serem ativos na formação de outros cristãos, catequistas de catecumenato, orientar a comunidade e a serviço de todas as pessoas, sejam cristãs ou não.
Esse é o nosso trabalho. Esta sua experiência no Brasil muito próximo, no ambiente rural, e com pessoas muito marcadas também pela exploração laboral e por não terem os seus direitos integralmente adquiridos. Aí passa também a missão do padre, o desafio do missionário por conjugar a boa nova do Evangelho também com o criar condições de vida mais dignas para o ser humano, a promover a justiça social naquelas zonas? Sim, naquele tempo foi criado no Brasil um serviço que se chama Pastoral da Terra, está a fazer 40 anos, agora em julho. Vão fazer um congresso para celebrar esses 40 anos. E é exatamente um serviço da igreja. Naquele tempo o meio rural estava a mudar muito, havia muito desmatamento, grandes empresas a chegar ao campo, a expulsar lavradores. E a igreja que estava lá no campo conhecia esses problemas e em muitos lugares a igreja defendeu. Então esse serviço oficial da Igreja do Brasil foi criado através da articulação de todas essas experiências e tornou-se um serviço importante dentro da Igreja do Brasil. A dada altura, nesta sua opção vocacional e de trabalho missionário, quis envolver os jovens e criou os jovens, os leigos missionários da Boa Nova. É importante também os missionários abrirem espaço a esta participação jovem, participação de leigos, não são seminaristas que se preparam desde logo para uma vida de consagração ou dedicação exclusiva ao serviço da Igreja, mas a experiência missionária aberta aos leigos. Pareceu-lhe importante isto também, a dada altura, para a Sociedade Missionária da Boa Nova? Bem, hoje eu estou em Valadares a formar missionários, mesmo alunos da teologia, mas toda a minha vida foi formar leigos. E no Brasil tive a colaboração de leigos de vários países, italianos, austríacos, alemães, e esse trabalho deles era muito importante. Portugueses, acho que a Igreja Portuguesa acordou tarde para esse serviço. Os leigos para o desenvolvimento, ligados aos jesuítas, foram os primeiros, estão a fazer 30 anos, eu acho. E agora, para formar os leigos aqui em Portugal, foi em 95, quando eu fui chamado para viver aqui. E quando fui conhecer os padres na África, vi os padres ter que fazer todo o trabalho. Há um homem que sonhou a sociedade missionária, que se chama Dom António Barroso, que diz que na África o missionário tem que ter a estola para presidir as celebrações, mas tem que ter uma enxada para cavar a horta, tem que saber tratar uma mão ferida, e uma pessoa sozinha não pode fazer isso. Por isso ele propunha que os padres vivam em conjunto. Mas esse trabalho é típico de leigos. Há leigos muito mais competentes em fazer agricultura, ou na saúde, na educação, porque se prepararam tecnicamente para esses trabalhos. Então, desde que eu cheguei aqui e comecei a conhecer a missão noutros países, sobretudo na África, eu senti que era necessário formar também, associar leigos ao trabalho dos missionários. Nós estamos lá, conhecemos a cultura, podemos servir de intermediários para que outras pessoas realizem também a sua vocação batismal de serem missionários, através da sua fé cristã e através da sua competência técnica. Então, nós somos beneficiados, a missão é beneficiada pela competência técnica, pelo testemunho dos leigos, normalmente mais próximo das populações, porque o padre tem sempre os trabalhos mais típicos de padre mesmo, mas o leigo vive mais misturado no meio da população, e o testemunho do Evangelho pode passar mais rapidamente, sobretudo para os jovens. E foi por isso que há 20 anos estamos tentando acompanhar sempre jovens. Alguns partem, outros formam aqui. Eu penso que a Igreja de Portugal também é beneficiada com essa formação que damos aberta às realidades portuguesas, mas também a outras culturas. Não é uma congregação religiosa, a Sociedade Missionária da Boa Nova, mas eu faço a mesma pergunta. Este ano da vida consagrada acaba por também, de certa forma, significar e trazer alguns contributos de reflexão também para os missionários da Boa Nova.
Sim, nós somos consagrados por um juramento para vivermos em comunidade, para partilharmos a vida do povo e dedicar-nos onde a Igreja mais precisa. Portanto, temos a consagração, além da consagração batismal, nós aceitamos esse chamamento de Deus. E este ano é um despertar por aquilo que é feito pela orientação que vem da Roma, por aquilo que é feito em conjunto por todos os institutos. Nós precisamos de renovação. E esse ano o Papa sonhou este ano como um bater do sino para nos acordar para a renovação que é necessária nas nossas casas, na nossa formação, na nossa maneira de trabalhar. E nesta questão da missão, a renovação é sempre um desafio permanente. Claro, é um desafio permanente, porque a vida muda, os povos mudam. Eu fui convidado para ir ao Brasil a essa festa dos 40 anos da Pastoral da Terra. Vale a pena ir lá agora, 20 anos depois, eu posso ir lá ver, mas comunicar, 20 anos depois tudo mudou no Brasil, eu mudei também, e acho que eu não posso ir lá, mas a realidade nos desafia a ser, por isso um missionário não pode ficar com a cabeça muito mergulhada no passado. Tem que viver numa permanente atitude de desinstalação, não é? Desinstalação. Muito bem, Padre Jerónimo Nunes, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Obrigado, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado. A Sociedade Missionária da Boa Nova, uma presença missionária portuguesa no mundo, hoje em destaque no nosso programa, que agora termina. Só lembrar que pelas 22h45 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.